2025 é o ano que, segundo a WPP, a receita publicitária das plataformas impulsionadas por criadores como YouTube, TikTok e LinkedIn vai superar a receita publicitária gerada por estúdios e empresas de mídia conhecidos por seus conteúdos produzidos profissionalmente. Se essa previsão se confirmar, é mais uma etapa na consolidação da Creator Economy, um mercado que o Brasil reina e há muito tempo já. A gente fala com cada vez mais frequência do cansaço de telas. E, aliás, muitas vezes é difícil imaginar alguém mais cansado das telas que os próprios criadores, né? Mas, ao mesmo tempo, vemos criadores que alcançam novos patamares de relevância, como, por exemplo, o Átila Yamarino durante a pandemia de Covid, ou mais recentemente o Felca. Aos poucos, os criadores encontram caminhos de relevância que se aproximam das mídias tradicionais. E as ferramentas para isso estão mais diversas do que nunca. Do podcast, às redes sociais, às séries de streaming. Entre a guerra dos streamings e a economia da atenção, que põe redes sociais em disputa constante, os influenciadores parecem estar em uma posição que, com a devida ousadia, permite novas possibilidades e saltos interessantes. Seria o futuro próximo dos creators uma terra seca, ou na verdade um rio que está em fluxo acelerado de transformação e evolução? Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. Olha só, você já sabe o que eu vou falar aqui. Se você estiver curtindo nosso conteúdo, não deixe de seguir na plataforma da sua preferência, de dar o joinha, as 5 estrelas lá no Spotify. Isso ajuda a gente muito a chegar a quem pode curtir o nosso podcast. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para contato@falavega.com. Vega com W, então contato@falavega.com. Bom, para debater esse tema que é bem menos óbvio do que parece, temos 2 convidadas mais do que especiais. Começo por ela, que fundou a agência Brunch e que é especialista em marketing de influência e creator economy. No LinkedIn, você conhece ela talvez como Ana Paula Passarelli, mas a gente conhece ela mesmo como Passa. Bem-vinda! Obrigada, Fábio. Prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, inclusive ao lado de uma criadora da Brunch. Muito feliz. E muito especial. Então, já que você começou a falar dela, vamos falar dela. Ela é atriz, cantora, musicista e creator também, né? Ela divide junto com seu par, Vinícius Quinta, a dupla e perfil Baconvi. Seja muito bem-vinda, Bárbara Regina. Obrigada por terem chamado, obrigada por estar aqui com a Passa. Bora lá. Bora lá. Eu tenho uma pergunta pra gente começar suave. Aproveitar que temos uma pessoa que é creator e uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo. Então eu queria… Já dei uma espécie de introdução, o que é a Creator Economy hoje no Brasil e alguns dos dilemas. Mas como vocês enxergam o mercado nesse momento? No sentido de, caramba, tem muita gente fazendo. Onde é que está o espaço para relevância? Como as marcas estão enxergando essa relevância, né? Vamos começar com primeiro um apanhadão, assim? Fazer um pano de fundo, né? Isso. Cara, tem uma questão, e eu sempre que me perguntam sobre isso, eu trago, porque ela é relevante para a gente entender como a gente chegou até aqui. A gente tomou um caminho na Creator Economy, mas na verdade lá nos blogs, lá nas blogueiras, também no papel dos influenciadores, que foi deslocar o dinheiro que antes ia para a mídia tradicional, vir para os criadores de conteúdo, para os blogs, para os banners, os influenciadores, os publis, né? E acho que foi também um exercício das agências muito grande. Eu fui, eu tava eu lembro dessas discussões dentro da agência na época, isso em 2010, 2011, a gente tentando entender assim, como a gente aterriza de maneira prática para o anunciante, para ele entender o que é um investimento em alguém que está criando conteúdo nas bordas. Uhum. Não é num jornal, não é numa revista, não é na TV. Ele está criando lá na comunidade no Orkut, naquela página no Facebook. Ele está fazendo isso num blog. Como que… Não tinha Instagram ainda. Uhum. E eu lembro muito bem dessa discussão e a gente chegar no entendimento de que é o dinheiro de mídia que vai pagar essa conta. E é exatamente por isso que o mercado brasileiro, ele é tão pujante. Ele é tão grande, tão representativo quando a gente olha para o mundo. Então, se a gente falar de marketing de influência no mundo, o Brasil está ali no top 3. E liderando tendências. Eu Esse é afirmo o isso ponto. com segurança, assim. Esse é o ponto. A gente, em número, ainda não é o maior. Mas do ponto de vista de liderar o pensamento dessa indústria, cara, a gente está muito na frente. Eu estava na SXSW esse ano, fui para Cannes esse ano.
Sim, a gente está dando de lavada, tá? Uhum. No que diz respeito ao trabalho com influenciadores e criadores de conteúdo. O que a gente chegou agora, e acho que tem alguns anos que a gente está batendo no teto de vidro, que é o seguinte: a gente já explorou todos os modelos de mídia com influenciadores. Vídeo, publi, live, pandemia, né? E tanto para as agências, quanto para os anunciantes, e também para os criadores, tá todo mundo batendo nesse teto de vidro e fala assim, gente, a gente pode fazer mais que isso. Uhum. Dá para fazer mais. E a gente percebe que a gente está batendo nesse teto com reclamações como o briefing vem engessado, ou do outro lado, o lado anunciante. Ai, o criador não faz o combinado. Ai, a gente não tem coisas criativas. Começa a ter umas questões que assim, gente, vocês já repararam que são as mesmas questões? Ela é coletiva. Uhum. Porque a gente olha para cima e vê a capacidade que a gente tem de transformar todo esse ativo, essa audiência, todos esses números que a gente consegue alcançar em coisas maiores, mas a gente não está aterrissando isso como 15 anos atrás a gente foi lá e encontrou uma portinha chamada mídia e falou assim, vamos por aqui que vai dar certo. Eu acho que a gente está tentando, neste momento, Fábio, encontrar a nova porta. Uhum. Que é como que a gente, não é quebrar esse teto de vidro simplesmente, né? Porque ele vai estilhaçar, vai machucar muita gente, mas qual é o caminho? Como que a gente abre essa porta, né? Como que a gente abre faz esse teto ser retrátil? Abre aqui e vamos entender outros modelos de negócio que, de fato, é o que a gente quer aterrissar em termos de creator economy. Porque o que a gente vive até hoje ainda é muito marketing de influência. Uhum. Né? A creator economy, ela se desenha de outra forma. E eu acho que marketing de influência tem um pedaço dentro da creator economy, mas assim, sabe quando a gente vê o desenho do iceberg? Sim. A ponta é o marketing de influência, gente. Uhum. O que vem ali embaixo, tudo que a gente ainda não viu, é todo o poder que a creator economy pode trazer. E eu acho que a gente ainda não viu isso. E na sua perspectiva, Bárbara, vocês tinham expectativas conforme vocês iam trabalhando, vocês iam falando, não é bem assim, então é assim, né? Eu acho que a gente foi muito privilegiado, porque eu sou publicitária antes de ser creator. Verdade. Então eu trabalhei por muitos anos dentro da agência, trabalhando nos bastidores antes de chegar para o creator, né? Então eu via também toda a movimentação da mídia, a movimentação de para onde está indo a grana das campanhas e tudo mais. Qual era o papel do creator, do influenciador, que na época a gente não falava tanto de criador de conteúdo, né? Falava de influenciador. Sim. Qual que era o papel dele na campanha e tudo mais. Então, quando a gente decidiu tentar fazer a nossa tentativa de criação de conteúdo dentro desse meio, eu meio que sabia um pouco o que esperar, mas eu acho que eu encontrei, e é o que me move, é o que move o Bacunvi até hoje, eu encontrei uma voz criativa para dar vazão, sabe? Algo que talvez eu, como criativa dentro de agência, eu tinha as minhas limitações, completamente compreensível. E hoje, como creator, a gente pode explorar e ter voz e usar essa voz criativa para se conectar de forma positiva com uma comunidade. E passar uma mensagem, né? A gente tem objetivos e a gente passa esses objetivos adiante. E eu acho que, um pouco até complementando o que a Passa falou, a gente vem de… o consumidor, principalmente, a gente tá muito acostumado hoje em dia com o influenciador, né? O influenciador é essa pessoa que está no nosso dia a dia, nos nossos feeds e tudo mais. E ele tem esse lado pejorativo, mas também tem um lado positivo. E eu acho que a gente abordou tantos formatos já, a gente já tá tão acostumado com esse modelo de influenciador, que o que hoje, como profissional, eu vejo… que a gente poderia estar melhorando é que todos os lados, tanto o lado do creator quanto o lado das agências e das marcas, todo mundo quer crescer para algum outro lado. Todo mundo acredita em algo maior que a gente podia estar criando. Mas é quase como se a gente não estivesse sentindo o pé. Então a gente não está conseguindo ir para lá. Já faz o quê? Uns 2 anos que a gente vem de eventos falando de cocriação. Mas a gente que está no dia a dia sabe que Faz é word muito demais, né? mais… usar a palavra é ótimo. É lindo. Mas o dia a dia é um pouco diferente, né? E aí é isso, a gente percebe que tá todo mundo querendo crescer junto e melhor, e construir coisas mais genuínas e autênticas, e fugir talvez da falta de relevância, da falta de valorização, mas parece que a gente não tá sentindo o pé, sabe? Então, não sabe pra onde ir. Sabe, esse ponto eu acho muito interessante justamente porque
isso é uma reflexão que a gente fez em algum episódio passado. A Creator Economy, ela invadiu muito rápido o Brasil. O brasileiro adotou ela muito rápido. A gente é muito literado em como fazer e fazer com primor, assim, né? Eu que trabalhei Globo, Amazon, principalmente na Amazon, eu vi a diferença brutal de como os criadores no Brasil, eles comandam a conversa, eles comandam uma negociação na hora de se fechar um trabalho ou alguma coisa nesse sentido. E no exterior, não. No exterior, o criador, ele ainda estava abaixo do estúdio, do executivo e uma série de coisas. Então, a gente sabe trabalhar isso muito bem. Isso é o lado bom, né? Um mercado que pôde acontecer de uma forma muito, muito genuína, por um lado. Por outro lado, temos o dark side disso, né? Que é justamente o fato de que tudo aconteceu sem que se pudesse se sindicalizar, sem que se pudesse se organizar como classe, sem que se pudesse. E aí, assim, basicamente, vocês têm um monte de patrão, chamados plataformas, né? Que podem mudar a regra do jogo assim. E como né, se orientar nesse sentido. Então, a minha pergunta, olhando esse todo, é: que ações vocês acham que podem ser tomadas para essa classe trabalhar de forma mais unida e se isso sequer é possível? Ou se a gente já está numa lógica de competição que é… Ai. Você sabe que tem uma coisa bem importante. O Fábio sabe que eu sempre vou dar um pano de fundo antes, tá, gente? Então, assim, bora lá. Vai fundo. Qual que é a principal questão aqui? Pra gente chegar lá numa associação, num sindicato, a gente tem que entender a lógica do trabalho do criador, que é individualizada. Ele é uma lógica de eu faço sozinho, eu crio, gerencio, negocio, lavo a louça, passo café, emito a nota, faço DRE. É uma lógica muito individual, muito solitária. A sabe disso, porque ela é creator há um tempão. E quando a gente fala com o criador por essa perspectiva de, cara, política pública não se resolve de maneira individual. E para a gente conseguir chegar num primeiro passo de debate política pública, Fábio, a gente vai precisar primeiro romper com essa ideia do individualismo que se criou, exatamente porque eu crio meu perfil, eu subo conteúdo, eu consigo fazer. A lógica do eu, que a gente já viu em tantas capas da Times, não foi à toa. Ela é muito maior, inclusive, da perspectiva de pensar assim, uma geração. Não, a gente está falando de uma sociedade que está se percebendo muito individualizada, muito cada um cuida do seu. Só fazer um parêntese nisso, a gente fala, isso me fez me dar conta de uma coisa. A ideia do self-made tá difundida em qualquer espectro de orientação política de influenciador. Então você pode ser o influenciador de mais extrema esquerda que você puder, você acredita no self-made. Olha que loucura. Porque a ideia de meritocracia, de todas as ferramentas estão disponíveis para todas as pessoas, ela é jogada na cara dos criadores todos os dias. Não é à toa que todo mundo quer ser criador de conteúdo, gente. Se você virar, todo mundo quer uma lasquinha desse mercado bilionário, que é realmente imenso, é grande, mas assim, ele carece ainda de muita política pública. Porque de um lado, se a gente tem essa imensidão de criadores e players operando no mercado brasileiro, a gente também tem do outro lado uma grande dificuldade que o setor de outros tipos de serviço, como motoristas de aplicativo, né, entregadores, sofreram muito, que é de certa forma, uma precarização, rebaixamento da qualidade de exercer a sua função. Porque você não tem mais nenhum tipo de proteção trabalhista, você já não tem mais nenhum tipo de boa prática ou regulação que coloque aquela profissão dentro de um esquadro de política pública que vai te dar um mínimo de amparo. Então, desenhar política pública exige que a gente tenha coletividade. E coletividade, a gente precisa tirar o nosso desejo da mesa e colocar o desejo coletivo. Uma das coisas, vou dar 2 exemplos aqui. Eu sou uma das coordenadoras do grupo de trabalho do SEMP, que está desenvolvendo o guia de boas práticas de marketing de influência para o mercado brasileiro. Um dos desafios que a gente teve lá foi o de ouvir e de aterrissar os desafios dos criadores, porque geralmente um criador, quando é chamado para um debate
com associações e entidades, ele traz o quê? Uma dificuldade individual. Ele não aterriza isso como uma dificuldade coletiva. Quem que vai fazer isso? Presidência de uma associação. A gente recentemente está fazendo uma série de conteúdos junto com a AP, que é a Associação de Produtoras Independentes, exatamente para a gente apresentar um panorama que o audiovisual já conseguiu pacificar muito bem, que é o entendimento de política pública, de regras e de proteções ao trabalho. Exatamente. E que o criador de conteúdo pode e deve beber muito dessa fonte para começar a estabelecer os seus próximos passos coletivos, sabe? Porque acho que, assim, não tem como a gente falar de melhoria de qualidade de trabalho sem pensar coletivo. Isso. E sem pensar que, se eu questionar, vai pegar o outro e da outra agência. Tudo vira uma retaliação, né? Exato. Tudo. E existe isso no dia a dia até de uma comparação, seja de preço, seja de entrega, seja de públicos e tudo mais. Quando, na verdade, normalmente quem a gente tá, entre várias aspas, disputando um trabalho, a gente tá se conversando nos bastidores. Uhum. E trocando figurinha e tentando entender como foi trabalhar, como a gente pode melhorar, como foi sua experiência e tudo mais. É até maluco, assim, ouvir essa questão da competição. Eu ouvi alguém falando, criação de conteúdo é muito competitivo. E eu entendo de onde vem, realmente são muitas pessoas fazendo a mesma coisa. É preciso um estudo, uma curadoria muito grande para escolher hoje um creator para estar à frente da sua marca dentro de uma campanha ou coisa do tipo. Mas a real é que eu acho que, né, alimentar esse tipo de pensamento, como a Passa falou, só vai piorar nosso trabalho. Quando na real a verdade verdadeira, a gente tá se reunindo, sei lá, uma vez a cada 15 dias para falar sobre o trabalho, sobre entender como a gente pode melhorar nossos valores, nossas entregas, nossos relacionamentos, nossos contratos. Porque são coisas que, pela falta de políticas públicas e pela falta de profissionalização, a gente tá tendo que começar do zero e criar do zero, né? Uma classe de trabalhadores igual os podcasters, Exatamente. por exemplo. Por isso que eu entendo a dor exatamente onde ela está. Super. E a gente, no final, tá falando… Todos somos criadores nesse sentido, né? E aí sim, mas a gente já vem falando isso, inclusive, com os criadores, que é… A depender do tipo, recorte da sua entrega de trabalho, às vezes se associar a entidades que já estão consolidadas faz muito sentido. Então, um criador que ele já se posiciona como veículo, se associar ao grupo de jornalistas e veículos que já, né, de alguma maneira estão se protegendo. As produtoras, né? Então, assim, os atores, né? Então a gente já tem alguns grupos que vêm se formando, mas eu ainda acho que a gente tem sim a necessidade hoje no Brasil de um grupo, minimamente um coletivo de criadores, podcasters, atores e atrizes desse novo jeito de operar. Porque o digital, gente, a perspectiva do creator, ele não é a mesma do apresentador de TV que está dentro de um estúdio dentro da TV lá né? Ele é self-made, sem dúvida, tem uma coisa muito empreendedora ali de eu vou fazer, eu vou atrás, eu vou realizar. Mas ao mesmo tempo, tem um passo para trás que é preciso dar para as coisas começarem a serem um pouco mais coletivas, exatamente para que a gente ande e vá mais longe. E é um pouco da cafonice do ditado, que é a gente sozinho vai mais rápido e junto vai mais longe. Nunca fez tanto sentido, porque a gente precisa realmente ir mais longe. Ir mais longe exige política pública e exige colocar na mesa interesses coletivos. Sobre esse ir mais longe, né? Eu tava pensando uma coisa. Quando a gente tá gravando, faz uns 2, 3 dias que tá pipocando um monte de matéria falando influenciadores voltam a ser CLT, né? Devido às pressões e tal. E, obviamente, isso me deixa pensando bastante sobre a competição, né? Mas no sentido de serem muitos. E vai continuar crescendo, né? A menos que, enfim, haja uma mudança muito radical. Eu fico pensando muito no que é a diferenciação, né, nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, o trabalho da Bacunvi, e eu consigo entender muito claramente onde vocês são especiais, né? Por exemplo, eu vejo os vídeos de vocês falando sobre casal, bissexualidade e tudo mais, e eu falo, cara, é de um jeito tão suave, que eu acho que se meu avô der play nisso aqui, ele vai falar,
sabe? Fico feliz. É exatamente o nosso ponto. Eu acho que é esse o diferencial, sabe? Sim. Eu acho que, não sei qual vai ser a resposta da Passa, mas eu acredito 100% que a relevância e a diferenciação que a gente vai ter no longo prazo é aonde você toca a sua comunidade, sabe? Aonde sem você dúvida. se conecta com ela. Até onde a sua autenticidade se conecta com as pessoas que estão ali. Com certeza. Porque a gente sabe que, né, o algoritmo também ajuda você a entender quais são os formatos que mais dão certo. Quais são a forma de se comunicar que dá certo. E isso qualquer pessoa pode te ensinar sobre entender algoritmo, entender sobre hook, entender sobre como você engajar um vídeo e tudo mais. Sim. Mas conexão e honestidade, isso é uma coisa que só você pode ter sobre tópicos específicos com uma comunidade específica. Perfeito. E, obviamente, não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais rápido, não é o caminho que dá mais dinheiro, não é o caminho que vai me dar uma mansão no final desse ano. Infelizmente, inclusive, Passa o que… Por quê? Vamos ter que trabalhar isso. Vai, Creator exato. Economy. Poxa, Vai como com assim? Vi, @brunch. Mas vai saber o que vai acontecer. Eu sou Entendeu? obcecado, por exemplo, por live de tapeçaria Olha e aí, de costureiras no TikTok. entendeu? Se a gente começar a olhar o valor que cada uma das nossas pequenas obsessões dentro das redes sociais tem pra gente, a gente começa a entender um pouco disso, assim. Sim. Por exemplo, eu não jogo videogame. Uhum. E eu amo assistir gameplay. Aí. Eu adoro só. assistir outras pessoas jogando. E eu ainda encontrei um nicho de jogadores que falam muito, eles se comunicam muito durante o vídeo. Então não fica silêncio. Essa pessoa tá o tempo todo comentando sobre o jogo, comentando sobre uma ação, comentando o que ele acha que vai Ai, que acontecer legal. a seguir. É tão delicioso de assistir. Então eu sei, assim, jogos até o final. Eu sei exatamente tudo. Esses dias meu marido tava jogando Repo, que é Repo, né, o nome, que é um videogame novo, e ele tava jogando, eu falei, faz tal coisa que você vai conseguir tal coisa. Aí os amigos dele, como é que você sabe? Isso é a sua primeira vez jogando. Eu falei, fala pra eles quem é. Eu. E qual é o valor disso, né, dentro do nosso dia a dia? Tipo, o que isso tá agregando pra mim? Eu conhecer, por exemplo, o universo da criação de conteúdo dentro de gameplay pra mim, que não sou jogador e muito menos faço conteúdo desse tipo, me faz, por exemplo, conhecer um tipo de criação de conteúdo que eu não conhecia antes, um formato de creator economy que eu não conhecia, e o que isso agrega pra mim, sabe? Pra mim é nos meus momentos de relaxamento. Eu assisto um cara que faz jogos de terror e todas as lives dele tem um nome, pra você dormir em paz, porque ele sabe que a comunidade dele vê ele jogando videogames de terror antes de dormir. Olha só. Não é loucura, mas ele sabe. E ele abraça, ele vai lá e faz a live o quê? Na hora de dormir. Sim. E fazendo o que ele gosta, né? Fazendo o que ele É gosta. o mais E eu importante. também, eu acho que também tem uma questão de fuso também, porque ele acho que não sei, de algum país nórdico. Tá. Então, mas sabe todo esse pensamento? E eu acho que qual é o valor que isso tem pra você agregado no seu dia a dia, sabe? Eu acho que isso a gente só vai saber a longo prazo realmente os resultados, mas infelizmente não é o mais rápido de se Não. chegar, né? Não é mesmo. Você falou dos creators, né? Essa visão de que eles estão voltando, né? Desistindo. E eu acho que tem duas perspectivas aqui que é importante. Sabe quando a gente fala assim, a verdade tem 3 lados? Sabe meio isso? Então assim, de novo, ó o pano de fundo de novo. A gente passou por um período, gente, chamado pandemia, que foi, assim, devastador para muitas e muitas pessoas. Com certeza. Quando a gente fala da comunicação e da publicidade digital, foi muito impactante e muito forte. A gente está falando de um volume de dinheiro que antes ia para festivais de música, ativações de marca, outdoors, iam para várias outras coisas e que foi completamente despejado no ambiente digital e muito dentro dos influenciadores. Quando a gente olha e aí, outra coisa que aconteceu nesse mesmo período, uma alta de desemprego absurda, porque as empresas fecharam, gente. A gente teve uma taxa de mortalidade de empresas bastante agressiva durante a pandemia. Então, assim, foi devastador para todo mundo, para o CPF e para o CNPJ. Qual que é o ponto aqui? Pensa comigo numa pessoa que tinha trabalho, e a partir de um momento, a pandemia é demitida, a empresa vai fechar porque a gente não tem como pagar salário mais. E aí ele se vê com aluguel para pagar, comida para comprar, filho para criar, e assim, o que eu vou fazer? Bom,
Ele é impactado por vídeos mostrando que ele pode ganhar dinheiro na internet. E ele pode ganhar dinheiro na internet de diversas formas. Por exemplo, fazendo conteúdo sobre um produto que a empresa manda lá para casa dele e entregando esse conteúdo para a marca usar na sua campanha de mídia. O que hoje é batizado como, né, equivocadamente, como o GC Creator. E a gente vê também um outro universo, até mais complexo, que são as pessoas que são pagas para assistir conteúdo. Né, que é as famosas fazendas virtuais, né, de produção de engajamento. Então, assim, pensa nessa pessoa que ficou desempregada durante a pandemia e não tinha dinheiro para comer. Ela vê um anúncio lá, ela tá lá no YouTube ou no TikTok vendo um vídeo, ela vê esse anúncio, e fala assim, nossa, você pode ganhar R$500 por dia, né? Tem umas coisas meio… E ele clica, ele fala assim, vou fazer isso. E ele começa a criar conteúdo, tanto que tem um estudo, eu não me lembro agora, mas acho que foi encomendado pela Meta, que mostra que 60% dos criadores brasileiros começaram na pandemia. Os outros 40% é os gato pingado, né? A gente que tava lá antes né, do apocalipse da pandemia. Então, assim, tem uma mudança estrutural no que a gente está pensando, que é criar conteúdo na internet na pandemia. Por quê? Porque é muita gente nova chegando e ela não está chegando para criar conteúdo porque esse é o sonho, não é a expressão criativa dela, porque ela quer empreender nisso. Não, ela está fazendo isso porque ela precisa pagar conta e precisa comer. E essa talvez tenha sido uma das coisas mais devastadoras que a gente viu, porque de um lado precariza uma classe inteira, do outro, como você questiona? Porque você vai questionar uma pessoa que está precisando, fazendo conteúdo, competindo com o criador, porque ela precisa pagar conta, né? O criador também, mas sabe como não tem simetria. Não. E esse mercado, o tamanho dele cria uma ideia de que todo mundo pode, todo mundo vai ficar rico fazendo isso, que não é verdade. Existe, num contexto mais pragmático, a ideia de que uma classe média de creators se forme com um pouco mais de força, exatamente porque vou criar conteúdo, vou ficar famoso? Não. Vou ficar milionário? Não. Mas tá confortável. Tô conseguindo fazer meu trabalho, tô conseguindo fazer as coisas. Então, assim, essa classe média é o que a gente vê se desenhando, ficando maior. E é claro, vai ter uma parte que vai continuar fazendo o trabalho mais precário, porque é sempre aquela renovação de quem tá chegando. É normal isso para qualquer profissão. Isso não muda. E vai ter, claro, aqueles que, por mais investimento, por mais privilégios, por mais oportunidade, enfim, tudo que pode acontecer, ele consegue desenvolver aquilo como um business, né? Um negócio que de fato vai empregar pessoas. Eu estava vendo esses dias os dados da Cazé. Estou falando de uma empresa, a Live, que tem 300 funcionários, né? Então, e quando você olha números, por exemplo, do Podpah, tá alugando um escritório novo, 1.000 não sei quantos metros, né? Mas também mais de 100 funcionários. A gente está falando de outro tipo de estrutura, né? Então, eu acho que mora um pouco menos da comparação, Fábio, de pensar assim, todo mundo tentar ser gigante. E olhar para essa classe média, que é o conforto de ser independente, que é uma coisa maravilhosa também, gente, porque quanto maior a dor de cabeça também. Esse conforto de estar aqui nessa classe média, fazendo a coisa direitinho, bem feito, profissional, e garantindo que o ecossistema todo tá girando e crescendo. E muitas vezes pagando as contas da casa, né? É isso, Isso é muito claro. Indo tem esse extrato, e vamos pro outro extrato, que seria justamente de quem pode dar os outros saltos, né? A gente vive numa época em que tem um Cazé, que pode fazer uma Cazé TV, lá fora o MrBeast, que pôde criar todo um império, e diversos outros exemplos que a gente pode citar aqui de influenciadores que souberam trabalhar os seus IPs e transformar esses IPs em algo a mais. Quando eu olho pro nosso universo de possibilidades, né, com Netflix entrando em podcasts, uma guerra de streaming entre plataformas, né, a gente começa a enxergar que existem oportunidades muito claras ali. Ao mesmo tempo, eu me questiono do quanto os criadores isoladamente estão prontos para darem certos saltos, né, pra ficar claro. Pode ser que, sei lá, chegasse num ponto em que Bacon V fosse convidados para fazer uma parte da segunda temporada, terceira metade do Globoplay, que é um reality que a gente quer aqui, que é o de Trisais, enfim,
relacionamento, a poligamia, poliamor, na verdade, e tudo mais. baconvi@brand.ag. Eu tô nesse exemplo aí para mostrar que tem caminhos que podem ser seguidos, mas você capitanear um IP Sem dúvida. e você pegar, ele é um Trabalho homérico, cálice sagrado e um trabalho homérico para se conseguir imenso, né? Existe algum caminho que vocês enxerguem que é possível de ser trilhado nesse sentido? Porque uma coisa é, quais são os temas que eu falo, como eu me comunico com a minha audiência. Outra coisa é como eu entendo que isso daqui pode ser um algo a mais e se transformar, né? Ser aplicado. Exemplo, Cazé fazendo react de futebol, logo eu falo de futebol, logo agora eu faço transmissões de futebol. Cara, isso vai desenvolvendo, Demais. vamos desenrolando esse novelo, né? Tem que ter uma visão, né? Eu acho que você ter uma visão dentro do mercado ajuda muito. Uhum. E eu acho que isso, quanto mais um creator se interessa e se educa dentro do mercado, Ótimo. o mercado de creator economy, o mercado da publicidade, o mercado dos streamings, o audiovisual, Super. acho que quanto mais você vê as oportunidades, os gaps no mercado, que tá faltando gente ali pra fazer tal coisa. Mas eu acho que é você ser um pouco nerd do mercado, é entender o que tá faltando, que aí você começa a entender como o que você tem a oferecer e o que você tem a dizer consegue somar com o que o mercado pode oferecer. Uhum. Porque isso, né, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, é a falta de profissionalização. Uhum. É muito, muito triste nesse sentido. A gente tava, acho que foi esse mês ainda, né, que a gente foi pra Joinville num evento. E aí é um evento feito pelos estudantes de publicidade de uma faculdade de lá. E aí eles vieram me perguntar assim, qual faculdade eu tenho que fazer pra ser influenciador? E aí eu fiquei, olha, a minha experiência, eu, né, comecei na publicidade. Uhum. Ali você já tem uma boa noção. E eu hoje, como creator, entendo que isso me ajudou, assim, absurdamente. Me ajuda todos os dias. Seja pra entender que muitas vezes uma negociação não é só uma negociação para uma campanha, é um pitching. Uhum. Você tem que entender o que você tem para agregar naquela campanha com aquela marca. Sim. Não é simplesmente, pelo amor de Deus, me dê o seu dinheiro, eu preciso fazer a sua campanha. Cara, a minha marca fala isso, isso, isso. Eu falo desse jeito e eu acho que eu posso agregar com você porque eu vejo como a sua marca se comunica. Eu vejo onde ela falta e onde eu posso agregar também. Claro que eu não vou falar desse jeito, né? Eu vou falar, eu tenho tanto para te oferecer. Mas eu acho que ter essa noção mercadológica, essa noção estratégica, você consegue começar a criar coisas e expandir. E não é fácil, mas tem que ter muito interesse em olhar para esse lado também. Você falou em profissionalismo, eu queria provocar se não tem algo além do profissionalismo, que é a autoestima. A Globo, quando senta com uma marca pra falar, a minha próxima novela é isso, por causa disso, isso, daquilo, acho que ela não quer saber se a marca acha bonito a história ou não. Sim. Ela sabe que o que ela faz é incrível e tá Super. ali. Tudo bem, a Super. Globo, entidade, né? Super. Criadores pulverizados, uma outra coisa. Nossa, que ótimo ponto. Mas não tem um pouco dessa Cara, questão? e acho que aí, de novo, acho que dá pra pegar exatamente o exemplo que você tá dando pra gente e conectar com o que a Bá falou aqui de maneira muito brilhante, que é entender a capacidade de estudar, de entender que eu preciso aprender, porque são dinâmicas diferentes. O creator, ele aprende fazendo. Não tem um elemento do susto? Tendo, tipo, oh, Isso aqui deu certo. tem, E agora? Total. e é uma delícia, inclusive, esse E isso tá sentimento. muito ligado com a autoestima. Sim. Porque aí quando não dá certo, você Exatamente. fala, sou eu. É muito difícil você distanciar o que é a empresa do que é o criador. Nossa, Porque o imagina. creator é o criador dentro de uma empresa, que é você também. É. Então, quando não Você é dá o certo, criativo, né? é isso que você falou. A autoestima é tipo, ao invés de você olhar pra uma marca que não aceitou talvez você dentro da campanha dela e falar, tá tudo bem. Eu tenho uma forma específica de falar, e não é todo mundo que vai querer me falar comigo, Isso. ou do meu jeito, ou com a minha comunidade. Ao invés disso, a gente olha, o que eu tô fazendo de errado? Uhum. Meu Deus, ou um vídeo que não vai pra frente, porque infelizmente também a criação de conteúdo é muito pautada dentro dos algoritmos, né, das grandes redes e tudo mais. Parte dela dá pra não ser só sobre isso, mas grande parte é como você continuar criando, sendo autêntico, sendo dentro da sua proposta, do que você tem a dizer, e você continuar com a cabeça erguida mesmo se o algoritmo não tá indo entrecando, ou o seu formato já não tá mais conversando ali, ou uma marca prefere a pessoa ali do lado que cobra um pouquinho mais barato, ou que fala de um jeitinho diferente que você não gosta tanto.
Eu vou só complementar uma coisa. Com quem que eu tava conversando sobre isso? Acho que foi com uns criadores que são meus amigos. Sim, foi com a Luma. A Luma também cria conteúdo sobre humor. E a gente tava falando, cara, a gente tá num momento de, tipo, começamos a criar conteúdo de forma mais simples possível na pandemia, que era o que a gente tinha. A gente colocava ali o celular e fazia o nosso vídeo, né? Criava o nosso roteirinho em casa, gravava. E por aí a gente foi crescendo. E hoje, a gente tá num momento que a gente quer profissionalizar, deixar um aspecto mais cinematográfico e mais pro audiovisual do que para qualquer outro lado. Então, a gente quer melhorar a câmera, melhorar a edição, melhorar roteiro. A gente quer equipe para poder gravar com a gente quer mais produção, enquanto as redes sociais querem menos. Olha aí. Quanto mais você coloca ali o celular para gravar, mais dá resultado. E aí, você fica nessa contramão. E aí? O que eu faço? E engraçado ouvir a Bá falando, porque se você voltar a gravação aqui e ouvir tudo que ela tá falando pela perspectiva de uma produtora, é exatamente a mesma coisa, tá? Porque a gente tá falando de profissionalização do setor, né? É isso, não tem como a gente não falar de profissionalização nesse momento. E quando a gente fala da propriedade, o próximo passo da propriedade intelectual, é só lembrar, inclusive, a própria composição da palavra. Propriedade é sobre a proteção. Quais são as regras que protegem o intelectual, que vai vir depois? Então, o intelectual é a coisa mais humana que a gente tem, é a nossa capacidade de parir no mundo aquilo que a gente expressa enquanto verdade, enquanto desejo. E a propriedade vem para, né, criar toda as cercas, né, de proteções ali para sua ideia. E acho que é aí que talvez, quando eu falo a gente já falou disso, porque eu falo pro criador que vem me perguntar que curso eu faço, eu falei, vai fazer administração de direito. Porque você precisa entender de contratos, de cláusulas de direitos autorais, direitos conexos. Tem tanta coisa que a gente precisa aprender quando a gente vai criar algo, porque a criação, gente, é uma pulsão humana. Todo mundo nessa sala tem vontade, tem desejo de criar. Às vezes a gente tem um pouquinho mais, às vezes a gente tem um pouquinho menos. Mas todo mundo tem isso, é um desejo, uma pulsão. A gente é ser humano e não vai morrer desse jeito. Qual que é a questão? A criação, ela pode ser entregue para muitas coisas. Entregue para a sua saúde mental, porque criar te faz bem. Então, fazer alguma coisa, eu gosto de fazer aquarela. Vou lá, fica o quê? Uma bela bosta. Desculpa o francês. Mas é só uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu posso tentar criar um projeto para transformar isso num produto. Bom, já vou transformar isso num produto? Pera, quais são as regras aqui? Já que vai virar um produto. E se ele vai virar um shampoo? Eu tenho que levar para a Anvisa isso. Tá vendo? Então a gente começa a puxar, você falou ali do casé, né? Vai puxando um fio. Aqui é a mesma coisa. Então assim, a minha ideia é uma coisa. Tanto que, vocês sabem que ideia não é registrável. Não se registra uma ideia. Por que não se registra uma ideia? Isso eu assentei em mim, assim, depois de uma conversa maravilhosa com a brilhante Rosana Herman, quando ela fala assim, as ideias, a gente não tem ideias, é elas que nos têm. E por que elas chegam na gente? Porque tá todo mundo aqui sendo impactado por coisas o tempo inteiro. Então, aliás, pode ter uma pessoa neste momento gravando um podcast muito parecido com este em outro lugar e ela nem sabe que a gente existe. Por quê? Porque isso é sobre repertório. Então, assim, tem um contexto sobre ideia não se registra? Check. Ter ideias, quando alguém parece, roubaram minha ideia. Então, uma ideia é uma coisa muito abstrata. O projeto é outra coisa, porque o projeto requer um plano, um desenho, um desenrolar, um roadmap disso e um entendimento de que isso é um produto. E uma resiliência que talvez vá na contramão do que um resultado que é das redes sociais imediatos te diz. Totalmente. Que a Bá falou, né, da questão do algoritmo. Então, esse romper o teto de vidro passa pela independência das plataformas e o entendimento de plataforma como recurso de distribuição, como a TV sempre fez, como a mídia e o jornalismo sempre fez. Eles constroem as próprias redes de distribuição. O criador se vale das redes já estabelecidas, o que é ótimo e acelerou o modelo de negócio.
Mas ele não pode depender só de redes que não são dele. Precisa ter também os seus caminhos para conseguir chegar na audiência. Porque senão você sempre vai ficar refém, né, Bah? Não tem caminho, assim. Se você fica refém do algoritmo, opa, alguém tropeçou no fio ali, já era o canal, entendeu? Sim. Você lembra de algum tipo de conteúdo, trend que vocês fizeram e que vocês falaram, putz, vamos insistir um pouco mais? Não tá dando a resposta que a gente imaginava? Vamos insistir um pouco mais? Ou a gente tem certeza que isso aqui vai ser genial, não deu resposta, opa, peraí, vamos dar um passo pra trás aqui? Putz, a gente. Você falou trend, né? Eu acho que existe a gente insiste mais hoje em dia em editorias do que trends. Trend, eu acho que ela é usada, e pelo menos eu acredito muito no uso de uma trend de forma estratégica. Isso. Querendo ou não, às vezes ela pode te apresentar para um novo público, porque naquele momento ali, aquele algoritmo tá levando aquele tipo de vídeo para frente. Mas tudo isso precisa de muito estudo no sentido de, faz sentido eu fazer essa trend? Como eu me aproprio desse formato, né? Porque trend é um formato viralizado. O quanto eu não tô esbarrando, talvez, na cópia de um criador aí, que tá acontecendo, né? Que isso ainda existe, né, uma confusão muito grande. E como que eu continuo passando a minha mensagem, o meu objetivo adiante através dessa trend. Acho o trend muito importante no uso do estratégico. Agora, formatos, né? Por exemplo, editorias e tudo mais. Já teve situação, sim, da gente fazer algo e não dar certo de primeira, e a gente dá uma insistida. Mas o Bacunvi tem uma, entre várias aspas, problemática que vai de contramão com o algoritmo e com tudo isso que a gente tá falando, que o algoritmo gosta de repetição. Então, muitas vezes você vai ver um criador que você vê um vídeo e o vídeo é legal e tudo mais. Quando você entra na página dele, todos os vídeos são exatamente iguais. Muitas vezes, do mesmo tema ou o mesmo roteiro, feito diversas vezes da mesma Com forma. o mesmo enquadramento, com a mesma Tudo, roupa, o mesmo mesmo hook, fundo. exatamente. Meio Ele desesperador. entende aquilo, ele entende o que viraliza e aí chega naquele lugar que só importa viralizar. Não importa qual mensagem você tá indo adiante, Verdade. o que você tá falando pra essa comunidade, como você fala, não. O que importa é o número. E qual é o problema do Bacunvi nesse sentido? A gente odeia repetir formato. Então, se você entrar hoje na minha página, hoje tem uma editoria que a gente tá repetindo muito, que é fofoca. Porque eu e meu marido somos muito fofoqueiros. Mas fofoca E sempre aí, vai bem. exato. Quem E aí nunca? e basicamente tem uma fofoca por semana que eu sento, que é quando eu sento pra tomar um café com meu marido e ele coloca a câmera e fala: vou te contar uma fofoca. E aí, normalmente, a gente tá agora gravando, até porque a gente fala muito ali do audiovisual, de cinema, de série, de streamings e tudo mais, mas porque a gente é muito obcecado por essas coisas. Mas a gente vai um pouco nessa contramão, porque nesse lugar, a estratégia dá lugar à criatividade. E a gente prefere explorar diversos formatos diferentes para comunicar coisas muito complicadas, de forma simplificada, para nossa comunidade e trazer sempre o novo. Não acho que seja a única estratégia ou a melhor. Tem muita gente que usufrui de 3 ou 4 editorias, sempre repetindo elas, não talvez dessa forma maçante, como a gente comentou, mas de forma talvez mais alinhada com talvez o que o algoritmo tá querendo hoje em dia. Mas é nesse lugar, talvez, que o creator versus a empresa precisam entrar nesse equilíbrio, porque muitas vezes também dar voz a essa criatividade também mostra talvez versatilidade, a forma que você pode se comunicar de diversas formas e tudo mais. Assim como muitas vezes tem vídeos que a gente coloca por pura vontade do coração e o vídeo viraliza e você fica… Ué, o que Aí é o aconteceu? melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos, Vamos com falar. certeza. Mas também é uma coisa que a gente luta muito, tipo, como continuar acreditando na ideia, se às vezes não é exatamente o que o algoritmo quer e ele não entrega e tudo mais. Como a gente qualificar o que ainda assim é uma boa ideia e continuar. Normalmente é por meio de comentários, normalmente é por meio da nossa própria comunidade e da resposta que ela dá pra gente. Mas veja, eu já adoro a ideia de editoria. Isso Aham. significa que tem uma vertical que é resiliente, Total. que ela é de longo prazo e que ela Total. dura. Sim, e tem muito criador que trabalha só dentro de editoria, sabe? E eu tô pensando aqui, né?
vamos pensar, que criadores se transformaram em IPs, né? Eu acho que essa para mim é talvez uma das grandes transições que a gente vai enxergar nos Com próximos certeza. anos. Já temos cases incríveis no Brasil, mas eu acho que cada vez mais vai se diferenciar o criador que consegue se transformar em propriedade intelectual, né? No Com final das certeza. contas. Sim. Então, se a gente pensa assim, criadores que souberam trabalhar a propriedade intelectual e desenvolver ela, exemplo, Diva Depressão. Sabe que aquele formato deles é o formato e eles foram desenvolver isso para um reality online, eles foram desenvolver isso multiprodutos. Linguagem, né, Fábio? Kazé, já trouxemos o exemplo, né? E existem outros exemplos nessa frente. Versus criadores que estavam desenvolvendo, de repente, IPs, mas foram para um projeto, uma empresa de mídia e foram assimilados. E aí eu tô tentando pensar aqui, que criador foi para uma empresa de mídia e não foi assimilado? Aí eu tô pensando, exemplo, Rafa Kalimann, assimilada. Para falar dos princípios, Kéfera, assimilada pelo cinema, depois TV, e aí, né? E aí eu comecei a… Ela não expande, né? Acho que eu tô entendendo aqui o desenho que você fez. Ainda que exista, e acho que esse é o caminho, quanto mais o audiovisual ensinou isso muito bem, e sabe desenhar isso muito bem, que é um produto final. Um IP, ele existe porque tem muita gente envolvida, Exato. né? A gente, sabe quando a gente assiste o pós-crédito do filme? E você percebe que tinha milhares de pessoas envolvidas num filme. Sim. Aí você percebe assim, cara, entendi porque custou tanto. E aí acho que a gente tem um pouco dessa lógica de sair, volto lá na questão do individual, de se perceber como a cocriação não mais fomentada, Fábio, pelo anunciante. Isso. A Creator Economy, ela não vai ser fomentada pelo anunciante. É o contrário. Senão ela se move só por oportunidade e não por estratégia. Exatamente. E aí sempre a gente vai sempre falar, temos uma estratégia. Ah, mas chegou uma oportunidade, e agora? Gente, se você recebeu um briefing, você já não é mais dono daquilo. Você já está criando sob demanda. Juridicamente, você está criando sob demanda. Essa ideia pode continuar de sua autoria, mas a propriedade comercial disso deixa de ser sua. É o inverso, a Creator Economy bebe de um outro caminho. Eu deixo de pensar na demanda do anunciante para eu criar a demanda. E o anunciante vir atrás de mim porque ele precisa do que eu construí. E eu acho que é aí que tá a dor, tá? Porque isso exige, como a Bá falou, estudar, entender as dinâmicas de direitos autorais, dinâmicas do audiovisual, das produções, as dinâmicas comerciais de como tudo funciona e se orquestra. Ao mesmo tempo que tem um desarmar de… Putz, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu vou precisar de gente junto. E sair, às vezes, quando a gente fala em ter que aprender tudo isso, parece que a gente tá numa defensiva de tipo, deixa eu correr atrás do que eu preciso aprender. Versus quando isso, na verdade, peraí, eu vou estrategicamente me mover para um modelo em que eu não dependo só das oportunidades e que eu posso trabalhar um IP que vai ter a sua comunidade e isso vai ter um valor escalável. Total. Não mais aquele valor ali de oportunidade. Nesse sentido, eu acho que os criadores, por exemplo, norte-americanos, têm uma noção um pouco maior. A maioria é financiado pela sua própria comunidade. A ideia do Patreon, né? Que a gente tem aqui também. Na podosfera, do financiamento muito, né? completamente. Mas isso fica só entre, acredito ali, dos podcasts, né? Sim. Lá não. Lá qualquer criador do YouTube, do TikTok, tem o seu Patreon. E tem a sua comunidade ali financiando de certa forma. Eu lembro até de um evento que a gente teve do TikTok, que a gente recebeu um executivo estadunidense. E ele falou sobre os momentos que cada creator tá. E eu lembro que, naquela época, eu e o meu marido, a gente se viu ali, né? O Bacunvi, na 4ª instância, que era o creator que já tem demanda, que hoje trabalha 100% com publicidade e tudo mais, que né, tem uma empresa e tá ali trabalhando com aquilo, tem uma agência para ajudar. E a 5ª era expandir, era propriedade intelectual. E a gente começou a perceber, por exemplo, eu tenho um amigo que é diretor de arte, diretor criativo, desculpa, na Irlanda, em Dublin, e ele me mandou, vamos pra Cannes, né? Você não vai vender ação pro Bacunvi? E eu assim… Vender ação. Eu posso fazer isso? Ele, Bárbara, pelo amor de Deus. Aqui a gente pode estar
léguas de distância do que o Brasil faz. Mas a gente já tá pensando muito mais como empresa do que a grande maioria dos creators Muito. no Brasil. Uhum. Então, talvez seja para esse lugar que a gente tenha que começar aí, né? Tipo, dessa criação de propriedade intelectual como algo talvez também chamando a comunidade junto. Sim. Trazendo a comunidade junto como essa criação coletiva, Isso é bem legal. né? Aqui no Brasil a ideia de self-made anda muito de mãos dadas com a ideia do vou enriquecer sendo Ai, meu influenciador. Deus, sim. E aí isso reflete no Fazendo day comportamento da própria trade. audiência, né? Que a audiência fala, ai, que legal que a Bacovia agora tá com um anúncio de L'Oréal. Olha, eles estão super bem. Tem uma Que validação, legal, né? E aí, a Exatamente. medida do sucesso é que oportunidades são convertidas, porque Exatamente. é aspiracional para quem tá assistindo e acompanhando, né? Deixa eu dar um exemplo do que a gente já falou da Casé aqui. Eu quero dar dois. Casé acho que é um importante, e sobre o que é preparar a demanda para o anunciante vir. Casé anunciou que vai transmitir a Copa do Mundo. É isso que o anunciante quer. Ele vem e fala assim, eu quero a minha cota. Então ele cria a demanda. Isso. Vou dar um outro exemplo de um IP, gente, que no Brasil, e só no Brasil, porque ele só existe no Brasil, um case mundial da Vogue, que é o baile da Vogue. É uma propriedade da Vogue que gera negócios que o anunciante quer fazer parte, porque a conversa que ele gera é super relevante. Então, eu fui de transmissão da Copa do Mundo para o baile de carnaval da Vogue para mostrar que a gente está falando de gerar demanda antes de receber o briefing. E mesmo quando é uma demanda, quando eu vou lá bater na porta da marca para tentar vender alguma coisa, é menos tentar vender um espaço midiático pré-determinado, como ele já conhece, um post de 3 stories, né? Que a gente já conhece. E assim, não, eu levo para ele uma propriedade, assim, eu gerei essa demanda, eu gerei interesse, eu tenho conversas acontecendo em torno de um tema que a sua marca precisa participar aqui. Tá aqui para você começar, tá aqui as cotas, tá aqui o modelo de negócio. Então assim, propor uma nova maneira de vender é também um desenho novo de Creator Economy, porque ele depende de você vir de um desenho criativo do lado de cá, do creator, e não esperar o briefing, porque o briefing, gente, ele não é um exercício de Creator Economy, ele é um exercício de marketing de influência, pacificado, gera receita gostosinho, tamo aí, mas se a gente quer, de novo, olha o teto, o próximo passo, ele não depende só disso, Não. só disso daqui. E muitas vezes a gente olha para isso e fala, é aqui que eu quero ficar. E aí não gasta tempo, recurso, energia construindo Pra o investir. seguinte. Totalmente. Diante de tudo isso, o que Bá, tendo aprendido, né, tanto com o chapéu publicitário quanto com o chapéu creator, né? Sim. E passa trabalhando com diversos creators incríveis já há anos. O que vocês entendem que é muito importante para um creator saber assumir a própria voz? Entender qual é a própria voz e assumir, assim. Não ter medo de Olha, errar, testar. Não, eu tenho um negócio que eu tenho falado disso, mas acho que eu falei para poucas pessoas. Então fica aqui registrado para os anais, que é o seguinte: o criador, o modelo de negócio dele, ele tem que ser dele, não ele. Porque se é ele, bom, todo mundo aqui tem as 24 horas da Beyoncé, né, gente? Se é ele, é limitado ao tempo que ele pode. Se é dele, amor, ele pode ser conselheiro do negócio. Sentar lá onde ele quiser e o negócio dele continuar existindo. Então, assim, ter o seu negócio e não ser o seu negócio vai ser o divisor de águas do marketing de influência para a Creator Economy. Com certeza. Acho que vindo também de um momento onde a gente consumia blogueiras, entre várias aspas, onde a honestidade nos stories era o maior trunfo de uma blogueira, era ela, eu vejo vida real. É aonde isso erra, porque o grande conflito quando você começa a crescer é você perceber que a sua criação de conteúdo precisa de muito mais do que você é. E é muito além do seu dia a dia e da sua rotina e de quem você é e tudo mais. Sim. E isso não necessariamente vai querer
vai fazer você abrir mão da sua honestidade, da sua vulnerabilidade, que eu ainda acho que é essencial na hora de você se conectar com a comunidade. E pra mim, eu acho que a conexão com a comunidade é o essencial pra gente continuar trilhando, pelo menos pro Bacon-V, porque a gente tem uma mensagem muito forte que a gente quer continuar passando pro público. Mas é você fazer escolhas certas, é você colocar o seu… e diferenciar, entender que você não é simplesmente o seu trabalho, que por mais que o seu trabalho tenha o seu rosto, tenha a sua voz muitas vezes, e muitas vezes tem as suas opiniões, porque isso, inclusive, é uma coisa que a gente tentou diferenciar com o Bacon-V. Se você assiste um pouco os nossos vídeos, a grande maioria, nós somos personagens falando Sim. sobre os temas, o que já faz você dar essa distância, mas isso só vai ficar mais e mais forte quando você perceber que é uma empresa. E uma empresa precisa de coisas além de você. Personagens são IPs. São IPs. Personagens E são IPs. uma coisa que eu ia complementar falando disso é… Antes do audiovisual, podcast e tal, vinha da música, né? E na música, se tem uma coisa que um artista de música aprende desde cedo é… Ter uma equipe com ótimas ideias e ótima capacidade de execução, às vezes vale tanto quanto você ser muito autêntico na sua arte. Aliás, você vai ser mais autêntico na sua arte se você tiver gente pensando junto. Com certeza. A gente não se basta, né? É a questão da coletividade. A gente não se basta. É muita coisa. Antes da gente entrar na Brunch, a gente ficou muito tempo trabalhando sozinho, eu e o Vinícius. Muitos anos trabalhando sozinhos. E aí, quando a gente deu esse passo de se agregar a uma agência, né, com uma visão de mundo tão semelhante ao Bacon-V, a gente pensou, nossa, agora a gente vai conseguir criar. Caramba, eu vou ter tempo, porque eu não vou ter que pensar, né, na parte… De repente, o meu tempo sumiu. E aí, eu realmente eu faço muito menos hoje, né? Porque eu tenho a equipe toda da Brunch junto com o Bacon-V diariamente. Enquanto a gente tá aqui, meu marido tá fazendo uma reunião de negócios. Tipo, a gente tá conseguindo se dividir, o que não conseguia fazer antes. Mas ainda assim, não sobra tempo. É muita coisa pra ser feita. Como encontrar eu vou colocar esse um ponto equilíbrio, disso né? aqui, porque eu acho que é bem importante. Que é a dimensão de você ir para uma agência. Sim. E que a Bá falou que ainda assim não tem tempo. E eu acho que isso é uma provocação que a gente na Brunch faz muito com o criador, que é… A gente vai te ajudar a ter a visão do seu negócio da coisa da maneira mais ampla possível. E aí você começa a enxergar como negócio, então você começa a ter outras noções do seu negócio. Então, assim, não, a agência vai fazer tudo. A gente vem aqui, a gente se posiciona muito mais como parceiro de negócio do criador, Com certeza. do que qualquer outra forma, porque na Brunch o criador não é casting, né? Ele é cliente. E essa perspectiva de se colocar do lado do creator como parceiro de negócio é sentar na mesa para tomar decisões juntos, sabe? É de mostrar, abrir o pipeline, desenhar meta junto. Não é só vou colocar o Bacon-V na prateleira e é isso. Não, a gente dá tarefa. Não, a gente saiu de uma reunião semana passada. Assim, a gente acha que tem muita ideia na nossa cabeça. A gente tem uma reunião com eles. A gente sai de lá assim, meu Jesus amado, tem muita coisa ainda que dá pra fazer. Que bom que tem gente pensando comigo. E ao mesmo tempo me dando mais trabalho. E ao mesmo tempo que é bom, tipo, a gente saiu de lá dessa reunião assim, com a cabeça… né, cheia de coisa. Aí deu 2 dias, eu falei, Vinícius, eu não consigo parar de pensar numa coisa. Ele falou, eu sei. Aquilo que a Bárbara falou. Aí eu falei, então, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí eu já vamos marcar outra reunião. A gente tem mais coisas pra fazer. Então, é uma expansão realmente. Não é realmente… eu tenho muitos amigos criadores que hoje a gente fala sobre hoje essa junção com a agência. E fala, ai, graças a Deus eu não tenho que fazer nada. A agência faz tudo por mim, eu não olho nada. Tem gente que até assina pra agência assinar por eles, em nome deles. E eu fico assim… Nossa, quê? gente. Hoje, inclusive, eu acho que eu tenho mais trabalho do que antes. Porque a gente… tarefa. Exato, porque a Brunch puxa a gente pra conhecer cada vez mais o nosso negócio. E ser cada vez mais construtivo dentro daquilo. Então… dá cada vez mais trabalho, eu não tenho dúvida de dizer. É porque a educação sobre o negócio faz com que a conversa seja precisa e não um delírio. A gente tem no mercado, gente, uma expressão horrorosa que muita gente usa, e lá na Brunch tá todo mundo proibido de usar, que é ser babá de influenciador. Ai, que horror. Isso tem em diversas agências. A pessoa é contratada dentro da agência e ela
Chama-se… Não, eu sou a babá de influenciador. Quem é a pessoa que fica acompanhando, vai pra eventos junto, segura a bolsa, né? Aquela coisa, responde e-mail. Eu falei, gente, é uma agência que se coloca nesse lugar. Por que a brand se coloca como parceiro de negócio? Porque a gente não tá aqui pra segurar a bolsa da Bá. Eu tô aqui pra colocar ela do meu lado pra gente conversar junto sobre negócio. Porque é desse jeito que a gente cria uma simetria de discurso e de conversas e de padrões pra gente quebrar esse teto de vidro, gente. Senão a gente vai continuar nesse lugar de… A agência é dona da minha vida e eu sou um bibelô na prateleira. Esse modelo de negócio não funciona para creator economy. Funcionava para modelo, para atriz, né, e ator. Então assim, ó, tá aqui o casting. Pega o composite da pessoa, as medidas dela, o tamanho do sapato. O creator não é isso. O creator senta na mesa, o creator tem voz, ele fala. Claro. A primeira coisa que a Bá colocou aqui foi: eu tenho voz no que eu faço. Então, respeitar essa voz talvez seja o ponto de partida para qualquer negócio hoje que queira se estabelecer dentro da creator economy. Com certeza, com certeza. Gente, a gente poderia ficar aqui ainda mais uma hora Nossa, falando. vamos fechar a câmera. Tchau. Aí A gente vai fazer agora o nosso book. Exatamente. Com certeza. Mas antes de ir embora, todo mundo paga a prenda de dar uma recomendação aqui de filme, série ou podcast que tá obcecado. Pode dar de 3, tá? Pode ser gananciosa. Então quem quiser começar, manda abraço. Tá. Vai você. Tá bom. Não, eu só vou indicar um, porque quando ele perguntou, eu falei assim, gente, qual mesmo é o nome daquele podcast que eu tava ouvindo? Que eu achei maravilhoso. Que é uma produção sobre Marília Mendonça. Que é Marília… O outro lado da O sofrência. outro lado da sofrência. Gente, que podcast maravilhoso. E eu tava contando aqui nos bastidores por que ele é um modelo maravilhoso e um baita exemplo, inclusive, de pensamento de IP. É que no Brasil a gente tem uma dinâmica de muito bem sucedida de criação de propriedade intelectual em torno de ídolos. No ano passado a gente viu isso com Ayrton Senna, né? Então a gente vai vendo, vocês podem reparar, cada ano a gente tem figuras. E esse da Marília Mendonça é uma reportagem, uma investigação, tem vários episódios, e que não fala só da Marília Mendonça, ele vai puxando um fio atrás do outro, fala muito sobre saúde mental, tema, né, de 10 conversas, e que eu achei uma ótima maneira de homenagear o que é para a cultura brasileira a Marília Mendonça. Coisa linda. E você, Bá, o que você traz pra gente? Tem um documentário na Netflix chamado Três Estranhos Idênticos. Três idênticos. Acho. Três Estranhos. Three Identical Strangers. Ele é perfeito, é uma história sobre uma pessoa que entra na faculdade e de repente as pessoas estavam chamando ele de outro nome, e ele descobre que ele tem um gêmeo, ele é adotado, então meio que era esperado que isso acontecesse. Eles fazem manchete num jornal. Você já assistiu? Não. Eles fazem manchete num jornal. E aí, uma terceira pessoa entra em contato e fala: eu acho que eu sou irmão de vocês. E eles são idênticos. E a história começa a mostrar sobre essas pessoas que se uniram. Eles foram pra TV, tiveram um programa juntos. Eles abriram restaurantes em Nova York juntos. Só que aí, a narrativa vai indo e vai… Porque aí os pais falam, legal, achamos… Eles se acharam, que coisa linda, mas peraí. Como assim? Porque todos os pais que adotaram eles queriam adotar irmãos. Se tivesse irmãos, eles aceitariam. Então, por que eles foram separados? E aí, a narrativa começa a mostrar por quê. E aí, gente, Eu amei. é surreal. E aí, eu tenho só mais uma indicação, que é um podcast. À vontade. Que é um podcast gringo, chamado Radio Rental. Acho que já devem ter falado Ainda aqui não. também. mas Também é não. ótimo. Graças a Deus. E eu acho um formato muito interessante, porque a gente tem um narrador, que é inclusive um ator muito conhecido, um ator de The Office, que ele é um narrador que tem toda a ambientação de como se cada episódio você entrasse em uma locadora de vídeo. E aí você ali, pela voz já, você percebe que ele deve ser você já consegue imaginar ele. Você nem precisa ver ele vestido pra você imaginar. Então ele tem todo um aspecto estranho e tudo mais, e é como se você fosse atrás das fitas das histórias de terror dele. Só que todas as fitas são pessoas contando suas experiências. É a própria pessoa contando a sua experiência. Só que tão bem dirigido que parece que a pessoa tá lendo um roteiro. Uau. Que Só que demais. porque é tão bem, né, estruturado, que você tá ouvindo a própria pessoa que passou por aquilo
contar a sua história. E é uma história mais cabulosa que a outra. Já tá nos episódios 100 e pouco, vale muito, muito a Uau. pena. Que demais. Eu trago uma indicação. O cinema brasileiro tá num momento muito especial, né? De uma Maravilhoso, forma gente. ampla, assim. E aí eu fui fazer meio que um catch-up dos filmes que tinham saído nos cinemas e estão nos streamings recentemente. E aí acabou que filmes que estavam muito bem falados eu achei legais, ou achei super interessantes por um prisma, mas não me bateram do jeito que eu falei, caraca, esse filme vai me bater. Aí eu não vou nem falar exatamente quais. Mas me lembrou muito de um filme muito especial que eu vi no início do ano, que tá disponível para alugar, seja na Prime Video, seja na Apple TV, que chama Baby, do Marcelo Caetano. Sim. Que é um filme que vai tratar muito sobre o que são os personagens gays que funcionam, ou bis, né, que funcionam ali na periferia de São Paulo, e personagens que estão desconectados da família, que criam um novo senso do que é família, que trazem uma outra vivência ali dentro daquele universo. E é um filme, assim, que conforme você vai entrando nele, ele vai te assombrando e te deixando comovido da mesma forma. Sim. Então, é um filmaço, eu acho que é um dos grandes filmes brasileiros do ano. Então, quem tiver deixado passar, porque falou, vou ver depois, Tá lá. aluguem e assistam Baby, ou assistam como vocês quiserem, Baby. Perfeito. Adorei. Gente, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu adoro quando o papo traz insight. Esse aqui foi um papo que fluiu, trouxe insight, então fiquei muito feliz mesmo. Eu amei também. Obrigada pelo convite. Que ótimo. Imagina. Obrigada, gente. E, gente, fica com a gente que agora a gente tem mais um bloco que a gente vai falar das mudanças recentes do TikTok e o que isso vai impactar no mercado de publicidade e de creators. Perde não. As mudanças recentes nas regras do TikTok para influenciadores não foram exatamente uma surpresa, né? Mas elas representam um passo relevante na relação das plataformas com seus influenciadores. De um lado, mudanças que são relevantes para um mundo sempre apreensivo com as fake news, como um controle maior sobre o conteúdo gerado por inteligência artificial. Por outro lado, os criadores serão responsáveis por todos os conteúdos disponibilizados em suas lives e vídeos. E o que pode ser o início de um impacto ainda maior, qualquer conteúdo publicitário tem que ser declarado, e o TikTok pode exigir até a documentação dessas ações. E nos territórios como o Brasil, em que o TikTok Shop está disponível, qualquer link externo numa publicação renderá a ela menor alcance. São mudanças de impacto relevante para os influenciadores e elas marcam um caminho novo para as plataformas. Para debater esse tema com a gente, temos, como sempre, o Marcos Scherrabi por aqui. Obrigado, Fábio. E um convidado mais que especial. Ele é sócio fundador da Build, hub especializado na criação de valor entre marcas, comunidades, plataformas e publishers, e tem mais de 25 anos de experiência nos mercados publicitário, tecnologia e comunicação. Seja muito bem-vindo, Serginho Percopi. Muito obrigado, Fábio, Scherrabi. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, gente, falando um pouquinho desse recorte, né, do que a gente está abordando aqui, dessas mudanças nas redes sociais, o que vocês imaginam que é o futuro próximo para criadores e a relação deles com essas redes sociais? Em primeiro lugar, o que eu acredito é que a gente está vivendo uma era de construir casa no terreno dos outros, né? Então eu acho que esse é o grande ponto que o influenciador está vivendo, seja na plataforma que for, ele não domina mais essas plataformas. E o Serginho, obviamente, tem uma carreira muito longa dentro da publicidade e passou por várias transformações desse ecossistema, né? Queria te ouvir um pouco, antes de chegar no nosso tema de hoje, um pouco dessas mudanças que você acompanhou ao longo da sua trajetória. Legal, Scherrabi. Bom, me fez aqui pensar num recorte da minha vida. Eu fui um dos pioneiros na criação de apps, né, no Brasil, junto com sócios incríveis que eu tive na Ponto Mob. E ali a gente viu um início, né, do surgimento das stores, né, onde os criadores de negócio, né, começaram a habitar, né, espaços de terceiros, vulgo as plataformas, e que com certeza criou unicórnios e negócios grandiosos, né, centenas de milhões de apps, e obviamente aí nasce um pouco desse olhar do quanto a gente virou parceiro versus dependente dessas grandes plataformas. Então, hoje eu diria que é uma situação confortável para qualquer criativo construir seu território, sua casa, como diz o Scherrabi, dentro de uma plataforma extremamente pronta para escalar qualquer tipo de iniciativa, mas tem as dores colaterais disso, que obviamente a gente está vivenciando e sabe que é muito complexo você viver fora dela, né? Então, enfim, eu acho que aqui tem uma discussão aí à parte,
que eu acho que vale a gente tentar entender como é que os criadores conseguem sobreviver, se é que é necessário, mas talvez um caminho aí multiplataforma, né? Sim. Como é que eles têm tempo hoje para estar multiplataforma, né, num mundo em que as plataformas exigem cada vez mais os criadores. Se você tá numa live de TikTok, como é que você pode estar editando um vídeo pro YouTube, né? Se você é ainda um criador de um certo tamanho que não tem uma equipe, né, para gerenciar isso. Então, tem pressões aí que são diferentes. Vocês acham que, em certa medida, as plataformas querem cada vez mais cooptar os criadores para serem exclusivos delas? E isso vai na direção contrária da necessidade deles em estarem em multiplataformas? Ou isso é uma coisa que ainda tá um pouco nebulosa por vocês? Eu acho que do mesmo jeito que existe a briga da plataforma pelos time spending do usuário lá dentro, ela sem dúvida tem pelo creative spending, vamos dizer assim. No final das contas, quando você tem uma mudança como no YouTube teve recentemente, de reduzir a remuneração dos criadores de conteúdo, e automaticamente para você conseguir manter a mesma faixa de receita que você tinha lá, você tem que criar um volume significativo a mais de conteúdo, isso faz com que você tenha que sacrificar a criação de conteúdo num outro formato. E a gente estava discutindo um pouco antes, quer dizer, que automaticamente esse movimento da plataforma leva muito para o que a IA está trazendo hoje, né? Exatamente. No fundo, teve uma primeira onda que é você se manter ativo com novos criadores conectados ao seu ecossistema, né? Então, o seu canal fica ativo, ele começa a ter 2, 3, 4 canais e, eventualmente, a partir daí, quem tá nesses subcanais também hoje tão grandes o suficiente para terem seus subcanais, subparceiros. Acho que esse é um movimento que aconteceu, a gente vê isso muito forte. E o outro são esses agentes, dependendo do contexto dessa criação, é perfeitamente viável com que agentes façam isso de 24/7, de maneira muito escalável. Perde, obviamente, muita afinidade, né, por não ser humano. A gente está sempre falando num desejo de humanizar conversas, mas determinadas histórias serem contadas por agentes pode ser muito interessante porque tem muita história para ser contada. Então, só ele mesmo que vai conseguir dar conta de tanto conteúdo gerado, né? Tem muito influenciador digital hoje que tem receitas até maiores do que muitos criadores de conteúdo verdadeiros, né? E no final das contas, se você pegar um recorte simples como humor, por exemplo, boas piadas escritas podem ser apresentadas por um avatar ou por um personagem de inteligência artificial. Eu acho que vai existir ainda uma discussão do quanto isso é tolerado pela plataforma, porque a plataforma também não quer muito conteúdo gerado por IA, mas eu acredito que se existir uma receita onde esse canal ele tem uma certa audiência e o recurso que a plataforma destina a ele é um recurso que a plataforma não é significativo, no final das contas é um ROI para todo mundo, menos para o criador verdadeiro de conteúdo. Sem sombra de dúvidas. E dentro desse empenho do criador, né, no final das contas, ele passa a ter que trabalhar, né, cada vez mais para as vendas de uma plataforma específica, né? Que casos vocês acham que existem que o criador conseguiu sair disso e se tornar uma espécie de criador flagship, digamos assim, de marcas ou de certos formatos? A gente é complexo pensar nessa equação, porque, no fundo, a base construída de seguidores, ela obviamente quer estar acompanhando essa geração de conteúdo, mas ela tem um desejo de ver isso na prática, né? Vivenciar experiências ao lado do criador. Então a gente até estava pensando quais seriam possíveis criadores que conseguem hoje ter sua vida dentro e fora desse mundo de criação digital, né, de conteúdo. O Whindersson Nunes é um que a gente falou que ele consegue ter uma vida à parte, né, eventos, enfim, faz diversas iniciativas, promove encontros e experiências que são, obviamente, subsidiadas por toda essa legião de fãs, né? Acho que... E no final das contas, o real acaba virando uma fonte de receita significativa para o influenciador. Que não dá para viver só do virtual. Mas no final das contas, eu acredito que pelos novos modelos, principalmente por essa atualização do TikTok e outras que a gente já viu no YouTube, fenômenos como Casimiro e como, né, Boca Rosa e Virgínia vão ser cada vez mais difíceis de existirem, na minha concepção.
Primeiro porque existe uma dificuldade muito grande do creator acessar a marca. Uhum. Depois que as plataformas estão criando soluções, como o TikTok One, por exemplo, onde você pode contratar os influenciadores diretamente pela plataforma. E, automaticamente isso coloca o jogo das agências de creator muito em risco, porque as plataformas elas sabem exatamente qual é o perfil do público, elas sabem qual é o território, quão safe é aquele conteúdo para aquela marca, e no final das contas recebe, entre aspas, uma ordem de compra e entrega um relatório unificado. Então, no final das contas, para a cadeia como um todo, é uma solução econômica para a agência, é uma solução econômica para o cliente, porque no final das contas, você fazer um trabalho, como o Mercado Livre fez, de contratar mais de 2.000 influenciadores ou 2.000 influenciadores para uma campanha, isso, né, tipo, financeiramente é um caos, seja por uma operação dentro do próprio Mercado Livre ou dentro de uma agência, porque no final das contas isso é muito complexo. E na hora que as plataformas elas estão nesses dois caminhos, um é dizendo para as marcas, eu facilito a sua vida de contratação e eu te ajudo a fazer isso de uma forma escalável, e do lado do creator, para você ganhar dinheiro comigo, você tem que produzir muito mais, ela acaba ganhando aí um novo capitalismo, vamos dizer assim, uma autoridade que é difícil. Ao mesmo tempo, eu não sei se elas tiram da equação exatamente as agências de creator, porque no final das contas elas não vão limpar as lágrimas, né, ajudar na estruturação financeira, vender projetos integrados, né, licenciar para coisas fora. Eu acho que se torna uma ferramenta ali a mais de geração de receita, e dentro da loja do TikTok é um monopólio, né, dessa economia ali dentro, né, digamos assim. Essa agência de creator, eu acho que ela tem que ser menos agência de influenciador, para ser mais efetivamente essa agência de creator. É empresariamento e é principalmente multiformato, não é multi-redes sociais, né? No final das contas a gente está falando, ela tem que pensar no físico, ela tem que pensar no teatro, ela tem que pensar numa ativação, ela tem que pensar de repente numa feira. Ou seja, eu acho que a ativação dessa agência de creator é muito mais uma agência de projetos especiais, vamos dizer assim, que ela tem que pensar esse multiformato, do que efetivamente ficar administrando só que influenciador você quer, eu tenho o contato dele e eu consigo te intermediar. Até porque isso não permite uma estratégia de longo prazo, né? E aí eu queria ouvir do Serginho um pouquinho qual é a sua visão quando se pensa de associação de marca e criadores e projetos, né? No sentido de longo prazo. A gente fala muito aqui sobre assim, o imediatismo versus uma construção longa, né? Aí não sei se você quer trazer exemplos. Enfim. Eu me fez pensar aqui num caminho da indústria fonográfica, né? Onde ela tem uma relação direta sobre as obras criadas, o que faz com que ela possa investir nessas obras e manter uma certa lealdade na relação com a indústria, né? Enfim, compradora, né? Seja a audiência ou marcas. E quando eu escuto o Shehab falar isso, me vê um pouco esse papel, enquanto as plataformas elas já são uma fonte de receita, às vezes, muitas vezes primária desses criadores, né? Então, entender a capacidade de geração desses criadores, entender a possibilidade de amplificação de entregas relacionadas a temas diversos, faz com que a plataforma pode, inclusive, criar um modelo muito similar, garantindo recebíveis a esses criadores que dependem dessa plataforma e dão aí uma maior segurança para a marca falar com essa legião de criadores. E eu acho que tem um ponto que o Shehab tocou que é relacionado a esses grandes criadores, né? De fato, a gente entende que para o bem do negócio, o long tail faz muito sentido, né? Do ponto de vista de impacto social, impacto positivo, financeiro de um ecossistema gigante, você ter poucos, né, ganhando muito e muitos ganhando pouco, né? Na verdade, o desejo da plataforma vai ser escalar ao máximo isso, tentar diluir essas audiências e aí, obviamente, melhorar essas relações contratuais, né? Que eu acho que esse é um ponto que vai garantir dar sustentabilidade para um diálogo mais contínuo a médio e longo prazo. Perfeito, gente. Muito bom. Eu agradeço vocês pelo tema de hoje aqui. Sensacional. Pô, um privilégio estar aqui. Agradeço demais. É muito bom trocar sobre a indústria criativa em ebulição. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tenta acompanhar na medida do possível essas evoluções e
criar caminhos de previsibilidade sobre o que vem por aí, né? Com certeza. E talvez a dica que eu acho para o criador de conteúdo é olhe um pouco para o negócio, no sentido de entender as regras das plataformas, as mudanças que estão acontecendo, porque essas pequenas mudanças podem ser muito significativas na estratégia de conteúdo daquele Com influenciador. certeza. Você vê hoje, por exemplo, o TikTok Shopping transacionando dentro da plataforma. Uhum. Você vê Mercado Livre colocando conteúdo dentro da plataforma. Então o mercado de criativo, ele está passando por uma mudança significativa. Então não adianta só ficar criando seus conteúdos, é importante entender esses movimentos do mercado, porque é o que vai dar segurança e futuro para todo mundo. Com certeza. E a gente está aqui na semana que vem de novo para ajudar quem estiver interessado a dar esses passos também. Então fica com a gente até semana que vem com mais um Fala Vega. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.